Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fiquem comigo e vamos nos aventurar pelo incrível universo da língua portuguesa. Bora! Bonito e bonita! Olha só o que eu tenho aqui, uma história em quadrinhos baseada em um clássico da literatura. Vocês sabiam que outras obras também já foram transformadas em versões ilustradas, repletas de movimento e cor? Quem aí já leu uma? É isso aí! Aliás, dia 1º de maio está chegando. Vocês sabem o que nós comemoramos nessa data? É o Dia da Literatura Brasileira. Ele foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar, nascido em 1º de maio de 1829. Inclusive, esse autor tem outras obras adaptadas para os quadrinhos. Isso mostra a riqueza da literatura brasileira, sua evolução e sua história ao longo do tempo. Como já sabemos que é possível transformar clássicos da literatura em histórias em quadrinhos, nada mais justo do que aprendermos um pouco sobre os recursos gráficos, ou seja, as ilustrações, os balões de fala, as expressões faciais, que nos ajudam a interpretar o texto de maneira mais visual e envolvente. Ei, bonitos, vamos nessa! Bonitos, que trânsito, quase que eu não chego, mas agora é hora de terminar nossa conversa. E eu quero saber, vocês já leram alguma história em quadrinhos? Aposto que sim! Como falamos, esse tipo de narrativa utiliza alguns recursos gráficos. Mas afinal, o que são esses recursos gráficos? Então, eles são elementos visuais que ajudam a contar uma história ou transmitir uma mensagem de maneira mais expressiva, como encontramos em histórias em quadrinhos, tirinhas e cartoons. Podemos encontrar esses recursos em diversas obras, como essa que você está vendo na tela. Essa é a HQ do Menino Maluquinho, uma obra muito divertida do autor Ziraldo, que apresenta vários elementos que veremos na aula de hoje. Preparados para essa aventura? Bora lá! Vamos começar falando dos balões. Mas calma, não é esse balão que você está acostumado a ver nas festas. Nas HQs, bonitos, os balões servem para que a gente veja o que os personagens estão falando ou pensando, por exemplo. Vamos conhecer os diferentes tipos de balões e para que eles servem? Olhem os exemplos. Para ir bem no Saeb, precisamos estudar. Este é o balão mais comum, que indica a fala de um personagem. Vamos ver o próximo. É o carro do sorvete passando aqui na sua rua. Opa, eu quero! Bonitos, vocês viram que esse balão é cheio de pontas? Como se fossem raios? Isso significa que o personagem está falando mais alto ou gritando. Legal, não é? Vamos ver outro balão. Esse balão de nuvenzinhas indica o pensamento do personagem, ou seja, não há ação de falar. Agora vejam o próximo, que tem uma pequena diferença. Ele é pontilhado. E esse balão, para que usamos? O balão pontilhado, bonitos, indica que o personagem está sussurrando. Então, sempre que quiser sussurrar ou falar baixinho, já sabe qual balão usar. Entenderam como os balões podem indicar o andamento de uma narrativa? Agora vamos a outros recursos gráficos. Mas e essas linhas ao redor de mim, bonitos?
Já as viram aparecendo em algum personagem? Sabem o que significa? Essas linhas que aparecem quando você está com frio são um tipo de figura cinética. Elas são traços utilizados para representar o movimento em textos que utilizam recursos gráficos. Essas figuras são usadas para indicar diversas ações e sensações, como, por exemplo, o movimento da corrida, que é indicado por essas linhas próximas aos pés do personagem. Podemos usar também para indicar que algo ou alguém está girando. Para isso, utilizamos uma linha em círculo. Legal, não é? Também podem ser usadas para indicar emoções, como a raiva. Notem que para isso usamos linhas de expressão que se assemelham à fumaça saindo da cabeça do personagem. Mas também podemos observar mais um detalhe nesta imagem: a expressão facial da personagem. Vejam só como ela está com as sobrancelhas franzidas, com uma cor avermelhada no rosto e os dentes cerrados, indicando uma alteração no humor. Essas expressões faciais são recursos gráficos muito importantes. Nas narrativas, o rosto dos personagens pode demonstrar diversos sentimentos, como alegria, por exemplo. Vejam só que bonitinho! O desenho tem uma expressão que indica alegria, pois a boca está em um formato de sorriso. Assim como vocês quando toca a campa para ir para casa. Ou a expressão pode indicar tristeza. Na cena em tela, a menina tem os lábios curvados para baixo e lágrimas nos olhos. Viram como a expressão facial é importante? Ela e os demais recursos gráficos que vimos ajudam a contar as histórias, revelando detalhes sobre as ações e emoções dos personagens. E onde podemos encontrar esses recursos? Ora, em diversos gêneros textuais. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre 3 desses gêneros. Vamos lá! No início, vimos um muito famoso, as histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs. Elas são narrativas contadas por meio de imagens e textos dentro de balões, divididos em inúmeros quadrinhos. É válido lembrar que este gênero é produzido a partir da tipologia narrativa, possuindo os elementos básicos: personagens, espaço, tempo e enredo. O que não é obrigatório é o narrador, já que conhecemos o desenvolver do enredo a partir do diálogo dos personagens. Ainda, as HQs podem ter várias páginas e contar histórias longas, como as do gibi da Turma da Mônica ou dos super-heróis que vocês já conhecem. Elas se caracterizam, então, por serem histórias maiores do que as tirinhas ou cartoons, podendo ter vários volumes. Já as tirinhas são histórias mais curtas, possuem de 3 a 4 quadrinhos. Elas têm geralmente o objetivo de divertir e podem trazer uma reflexão sobre um tema do cotidiano para o leitor. O gênero tirinha também pode ser desenvolvido a partir da tipologia narrativa, argumentativa ou ainda com as duas tipologias, quando quiser expor uma reflexão. Vejamos um exemplo. Sorria! Trá! Uau! Achei que era mais colorido. Você não entende de arte natural. Olha só que engraçado, pessoal! Vejam que o humor da tirinha está no fato de que a pessoa que está fotografando se mostra insatisfeito com as cores do pavão. E o animal ofendido responde que é o rapaz que não sabe apreciar uma arte natural. E vocês? Ficam empolgados demais com as fotos da rede social? Ou apreciam, por exemplo, o pôr do sol natural? Eu sou do pôr do sol natural. Bom, bonitos, vamos agora entender o que é o cartoon. Ele se utiliza de uma única imagem, geralmente com uma crítica, de forma humorada, sobre algo do cotidiano.
Por isso, é construído a partir da tipologia argumentativa e narrativa, como as tirinhas. Esses textos são muito encontrados em veículos comunicativos, como jornais e revistas, por exemplo. Observem. Vejam, bonitos, o avô está com um livro em mãos com o título Histórias Infantis. Notaram que ele e a criança estão usando máscara? Ambos estão sentados em uma poltrona próximos de uma janela que dá para ver prédios e indústrias com fumaça saindo pelas chaminés. Além disso, a imagem está em preto e branco. A criança fala para o avô: "Hoje quero uma história diferente. Conte uma história do seu tempo para mim." O avô diz: "Era uma vez, uma cidade repleta de árvores e com muito ar puro." Nossa, ainda bem que é só um cartoon. Quase senti o cheiro dessa fumaça aqui. Ufa! Mas vocês perceberam a crítica que o nosso texto faz? Notem os elementos que compõem a mensagem. Temos os balões de fala indicando os diálogos e temos os demais elementos visuais indicando o espaço em que se passa a história e os personagens. Vejam também que os personagens estão usando máscaras, que são recursos que colaboram para a crítica expressa no cartoon. E qual é essa crítica? Você consegue perceber? É isso aí! O texto faz uma crítica à poluição do ar causada pela fumaça, que é um tema muito importante. E aí, bonitos e bonitas, gostaram dessa viagem pelo mundo das histórias em quadrinhos, tirinhas e cartoons? Vamos comemorar o Dia da Literatura Brasileira, pois essa data tem uma grande importância literária. E ela não está apenas nos livros, mas também nos quadrinhos, nos filmes e até nas músicas. Sempre que lerem uma HQ baseada em um clássico, lembrem-se da importância desse conhecimento e de como a nossa literatura evoluiu. Agora que vimos a relevância dos elementos gráficos, é hora de explorarmos isso em um texto. Vamos a uma questão modelo? Leia a tirinha e responda a questão. Zequinha, você não tá com frio? Eu tô, André. Só não quero admitir porque a minha mãe mandou eu trazer o casaco e eu disse que não precisava. Orgulho é mais forte que o frio, né? Bonitos, o comando pede o seguinte. As linhas em volta de Zequinha, no primeiro quadrinho, indicam: letra A, que ele está com medo. Letra B, que ele está preocupado. Letra C, que ele está tremendo. Ou letra D, que ele está orgulhoso. Bonitos, vamos analisar essa tirinha com calma. Vocês lembram o conceito de linhas cinéticas? Elas são um recurso gráfico que expressam ações e sensações dos personagens. Percebam que não há motivo, nenhuma informação visual que indiquem medo no primeiro quadrinho, mas sim desconforto com o frio. Por isso, podemos descartar a letra A. Agora, a alternativa B fala sobre preocupação. No entanto, ao retomarmos o diálogo entre os amigos e a imagem em si, esse sentimento não é citado por eles. De modo implícito, quem sente preocupação é a mãe do Zequinha, pois pediu para ele levar um casaco e o menino não levou. Como o enunciado pergunta sobre as linhas em volta do Zequinha, essa alternativa não responde ao enunciado. E a letra D? Bom, primeiro vamos entender o que é esse tal orgulho na fala do André. Será que Zequinha estava orgulhoso por não ter obedecido à mãe? Acho que não. Esse é um orgulho diferente. No contexto da tirinha, a palavra orgulhoso se refere a alguém teimoso, que não quer admitir que estava com frio. Ainda um lembrete. A fala sobre orgulho não tem relação com as linhas cinéticas, já que elas não estão dentro do balão de fala. Por isso, eliminamos a letra D. Então, bonitos, a resposta correta é a letra C de... Isso aí, carequinha! Essas linhas representam o tremor de Zequinha.
Elas são um recurso visual comum para demonstrar que alguém está sentindo frio e são representadas ao redor do personagem, não dentro dos balões. Agora, bonitos, é com vocês. Vamos praticar! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... linguagem não verbal! Vamos falar sobre linguagem não verbal. Quem tá animado aí? Com essa alegria, eu quero saber qual é o semblante que você faz, como é que fica o seu rosto quando está feliz, hein? Faz aí agora. E vocês aqui, felicidade agora. Coisa linda! E você quando está curioso, como é o seu semblante? Faz um rosto de curiosidade. E aqui a turma curiosa agora. É isso aí. Se você não utiliza palavras, a linguagem é não verbal. Se tirássemos uma foto aqui, todos conseguiriam interpretar sobre felicidade e sobre curiosidade. Quando usamos palavras, linguagem verbal. Se não utilizamos palavras, mas continuamos a comunicar, é linguagem não verbal. Nosso rosto, nossa expressão facial e expressão corporal comunicam na linguagem não verbal. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Observe o texto e responda a questão. Bonitos, vejam que nessa imagem temos várias pessoas tristes em preto e branco, indo em uma única direção. Apenas uma pessoa de preto está caminhando em direção contrária. O comando da questão pede o seguinte: qual o gênero textual acima? Letra A, cartoon. Letra B, HQ. Letra C, tirinha. Ou letra D, desenho animado. E que entre o cronômetro. Bonitos, vocês acham que essa imagem se encaixa nas características de uma HQ, uma tirinha, um cartoon ou um desenho animado? Vamos analisar com calma cada uma das alternativas. Lembrem que uma HQ é uma história em quadrinhos mais longa e com vários quadros, geralmente com um enredo mais elaborado. Por isso, podemos descartar a alternativa B. Já a tirinha normalmente se caracteriza por contar uma história em até 4 quadros, mas aqui só temos um quadro. Portanto, também podemos eliminar a alternativa C. E a alternativa D, bonitos? Ela nos indica que a imagem é um desenho animado, mas um desenho animado se caracteriza por ter uma sequência de imagens em movimento, como os desenhos que vocês assistem pela TV ou pelo celular, o que não é o caso da imagem apresentada na nossa questão. Assim, eliminamos a letra D. O texto apresentado possui um só quadro e propõe uma reflexão rápida sobre algo, características que são próprias de um cartoon. Vejam que, nesse caso, o único personagem diferente da imagem tem um livro em suas mãos e está indo em uma direção diferente dos demais.
Esses recursos gráficos mostram que ler nos ajuda a pensar melhor sobre o que acontece no mundo. Quando lemos bastante, aprendemos a ter ideias próprias e a usar mais a imaginação. Assim, a alternativa correta é a letra A, de aluno nota 10. Leia tirinha abaixo e responda a questão. Agora vou cantar uma linda canção. Lararirará. Acho que ela quis dizer apenas canção. Nosso comando diz o seguinte: assinale a alternativa que indica o que a cantora está fazendo no segundo quadrinho. Letra A, está cantando baixo. Letra B, está pensando. Letra C, está conversando com raiva. Ou letra D, está cantando bem alto. Agora é com vocês! Estudantes, cada balão apresenta características diferentes para cada função, certo? Então, vamos analisar as alternativas. Lembrem que o balão que indica sussurro é pontilhado. Por isso, já conseguimos descartar a letra A, visto que o balão da personagem possui outro formato. Além disso, a personagem está se expressando verbalmente e não há marcas de pensamento, que seria o uso do balão parecido com uma nuvem. Logo, descartamos também a alternativa B. Ainda, a cantora não demonstra sinais de raiva nem de estar conversando. Vejam a expressão facial dela. Ela está com um sorriso no rosto, ou seja, está feliz, o que nos faz eliminar a letra C. Bonitos, o balão de fala que aparece no segundo quadrinho é pontiagudo. Isso indica que ela está cantando alto, como se estivesse gritando, o que até incomoda o espectador. Podemos perceber isso observando a expressão facial dele, que demonstra sua insatisfação com a apresentação da cantora. Então, a resposta correta é a letra D. Observe o texto e responda a questão. Bonitos, vejam que temos a presença de várias crianças. Uma está correndo e as outras estão no celular. Nosso comando pede o seguinte: a expressão facial da criança sem celular indica que letra A, ela está feliz. Letra B, ela está com raiva. Letra C, ela está triste. Ou letra D, ela não demonstra nenhum sentimento. Tempo na telinha. Bonitos, a expressão facial é um recurso gráfico que ajuda o leitor a identificar os sentimentos dos personagens, como a alegria, a raiva e a tristeza.
Vamos lembrar as características das expressões faciais para cada sentimento? Vejam que o personagem não apresenta dentes cerrados, nem um tom avermelhado no rosto ou sobrancelhas franzidas, que são traços típicos que indicam sentimento de raiva. Assim, podemos descartar a alternativa B. Ele também não possui lábios curvados para baixo, que é uma característica do sentimento de tristeza. Na verdade, notem que as outras crianças são quem apresentam essas características, o que nos leva a eliminar a letra C. Percebam que a criança sem celular está com um sorriso no rosto, correndo com seu brinquedo. E o que um sorriso indica, bonitos? Isso mesmo, que o personagem está feliz. Logo, eliminamos a alternativa D, pois ele demonstra sim um sentimento. E consideramos a letra A como correta, já que esse sentimento é o de felicidade. Mas por que só ele está feliz, bonitos? Percebam como o personagem aproveita o ambiente para brincar e se divertir, enquanto as demais crianças estão fixadas em seus celulares. Por isso, sempre que possível, saiam da telinha e interajam com seus colegas. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!